Gente, continuando então, peço desculpas a vocês por dividir tanto a aula, mas infelizmente a memória do meu celular é ridículo. Então, representando melhor o SO2, né, a estrutura eletrônica, a gente pode escrever da seguinte maneira: enxofre com 6 elétrons de valência, oxigênio também com 6 elétrons de valência, e o outro átomo de oxigênio também com 6 elétrons de valência. Como nós vimos, esses dois átomos compartilham 2 pares de elétrons, ou seja, o oxigênio compartilha um par de elétrons dele com esse outro átomo, com o átomo de enxofre, assim como o átomo de enxofre compartilha um par de elétrons seus com o átomo de oxigênio. No entanto, o outro átomo de oxigênio não compartilha um par de elétrons dele com o enxofre. Apenas o átomo de enxofre investe nessa ligação química, compartilhando seu par de elétrons com o oxigênio. Então, observem o seguinte: entre esses dois átomos de oxigênio, os dois átomos compartilham pares de elétrons. Entre esse átomo de oxigênio e esse enxofre, apenas o enxofre compartilha o par de elétrons, ou seja, apenas um átomo investe na ligação química. Então, essa é a característica da ligação covalente coordenada. É aquela em que apenas um átomo compartilha par de elétrons ou pares de elétrons com um outro. Lembrando que a ligação covalente sempre ocorre em pares. E a fórmula estrutural é enxofre dupla O. E aí, uma representação é fazer a seta contínua. Observa que seta contínua. Não é como na ligação iônica que a gente coloca a seta pontilhada, tá? Ou tracejada, com o oxigênio. Entretanto, muito mais comumente, vocês verão a seguinte representação, inclusive nas provas do Enem. S, dupla O, e aqui também 2 traços com oxigênio, tá? Significa que a ligação coordenada é equivalente a uma ligação dupla, tá? Eu disse equivalente, não disse igual. Então, vocês verão comumente essa representação. Então, para que não se confundam, o enxofre fez 4 ligações covalentes simples? Não. Por isso que é importante a gente realmente saber desde o começo como as ligações químicas são estabelecidas. Como eu disse a vocês, há muitos professores que questionam o ensino da ligação química no ensino médio, e eu entendo a razão, justamente porque existe mais de uma teoria para ligação química. Nesses casos, nós vimos ligações pela teoria de ligação por valência, ou seja, na qual a gente foca nos elétrons de valência e na estabilização mediante a configuração de um gás nobre. Entretanto, como nós dissemos, inclusive na primeira aula, muitos compostos não obedecem à regra do octeto. Perdão, isso, pode ser o composto, né? Algumas ligações químicas, alguns elementos não ficarão estáveis com 2 elétrons, no caso seria dueto, ou com 8 elétrons na camada de valência. Além disso, algumas estruturas previstas para esse tipo de ligação, para esse tipo de teoria de ligação, não é como de fato ocorre. Se vocês viram os slides que eu enviei para vocês,
Tem um deles que diz, fala inclusive em relação ao oxigênio. De acordo com a teoria de ligação por valência, o oxigênio é um composto onde, a molécula do oxigênio é formada por dois átomos de oxigênio ligados por uma ligação dupla, porque eles estariam compartilhando um par de elétrons. No entanto, experimentos mostram que a molécula de oxigênio ela é birradicalar, ela tem radical livre, ou seja, tem elétrons desemparelhados. E o modo correto, então, de acordo com esses experimentos, seria dizer que eles têm um elétron desemparelhado, ou seja, não é compatível com a estrutura de Lewis apresentada. E para isso existe outra teoria de ligação química que permite explicar isso aqui de modo plausível. Então, o questionamento por aprender ligação química ou ensinar ligação química como é ensinado deve ser o fato de nós não ensinarmos outras teorias que não é de ligação por valência e, portanto, não explicarmos de modo mais aprofundado como as ligações químicas de fato ocorrem, como vocês mesmos, alguns que viram no 9º ano ligação química, vêm com a ideia de que um átomo perde elétron, dois átomos se aproximam, um doa o elétron, o outro recebe esse elétron e a ligação iônica está estabelecida. E não é desse modo que ocorre, tal como a gente viu lá na primeira aula. Ocorre em etapas. O livro de vocês mesmos não vai mostrar isso. É um assunto para o ensino superior. Então, por que estudar ligação química do modo que estudamos, se não podemos tá, ver realmente em termos termodinâmicos, olha, em termos mais aprofundados, como de fato as ligações químicas são estabelecidas. Inclusive à luz da física, né, por questões eletrostáticas, atração entre os átomos, enfim. Então, seria mais interessante para a gente compreender, entender as características dos compostos de acordo com as ligações químicas que são estabelecidas entre os átomos que os formam. Só um minutinho, por favor. Uma outra... sim. Ligação... Então, aqui a gente encerra o tópico de ligação química em relação a como elas são estabelecidas. Lembrando que eu também disse na outra aula que, enquanto para os compostos iônicos nós podemos mencionar propriedades específicas, né? Específicas para esse tipo de composto. Possuem altos pontos de fusão e ebulição, são sólidos a temperatura ambiente. Para compostos covalentes não valem generalizações. Por quê? Com um composto uma molécula formada por ligação covalente, quer dizer, se a molécula é porque é formada por ligação covalente, pequenininha como o N2, vai formar uma substância, um conjunto, ela vai formar uma substância no estado gasoso. Entretanto, existem moléculas enormes, também formadas por ligações covalentes. Volto a dizer, se a molécula é porque foi formada por ligação covalente, a princípio, né? Embora a gente tenha compostos orgânicos, como os sais orgânicos, que têm ligação covalente e ligação iônica, mas o composto é predominantemente... A ligação entre os átomos do composto é predominantemente covalente, em quantidade, tá? Para os compostos covalentes, eles podem ser encontrados em estado gasoso, líquido, sólido. Tem materiais de ligação covalente, a maioria deles, eu posso até dizer assim, não é bom condutor. No entanto, diamante e grafite, ambos são formados
exclusivamente por átomos de carbono. Diamante não é um bom condutor, grafite é um ótimo condutor de eletricidade. Por exemplo, alguns compostos orgânicos, os compostos orgânicos, a maioria, grande parte deles, devido à apolaridade, já vamos ver do que se trata isso, não é solúvel em água, mas existem compostos, moléculas e compostos de ligação covalente que são solúveis em água. Por exemplo, HCl, né, que em meio aquoso recebe o nome de ácido clorídrico, como diversos outros ácidos diarrênios, que também é um tópico que estudaremos esse ano, são compostos de ligação covalente que em meio aquoso sofrerão ionização e então haverá condutividade elétrica. Então, mas de um modo geral, tá, os materiais fortes por ligação covalente não são bons condutores. Mas quanto às demais propriedades, quanto a pontos de fusão, ebulição, estado físico, eu não posso adotar um padrão, dizer para vocês que o padrão é tal. E aí, tendo visto isso, veremos agora geometria molecular. No Enem, não é comum cair em questões decorebas a respeito de geometria molecular. Mas já vi um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou aproveitar aqui o verso aqui da folha. Então, o que vocês precisam saber de geometria molecular? Tá? Indispensável para compreenderem como escrever a geometria ou deduzir a geometria de um composto. No slide que enviei para vocês, tem vários casos de geometria molecular que não são cobrados de vocês nos vestibulares civis e muito menos no Enem, mas podem aparecer na prova do IME ou ITA, tá? Então, nós estudamos os casos de geometria linear, trigonal, plana, pulei uma, deveria ter colocado antes, angular, tetraédrica e bipirâmide trigonal. Esses são os casos que aparecerão com maior frequência. Embora existem piramidal também, piramidal. Embora existam outros casos que poderão aparecer também num vestibular, enfim. Então, linear. Quando a gente fala em geometria linear, e aí eu até montei aqui uns modelinhos para mostrar para vocês, embora estejam também nos slides. Por exemplo, hidrogênio ligado a hidrogênio. Dois átomos ligados entre si, a geometria será sempre linear, porque a ligação não vai fazer curva. Então, sempre que tivermos apenas dois átomos ligados, a geometria será linear. Já vou aproveitar aqui para tratar de uma outra coisa. Ligação entre átomos iguais, um átomo não atrai o elétron mais do que o outro por eles serem átomos de um mesmo elemento químico. Então, um não atrai o elétron da ligação mais do que o outro. Se ocorre uma ligação entre átomos iguais, não, tá? Entre átomos do mesmo elemento. Essa ligação
ela será uma ligação. Esse composto será um composto, melhor dizendo, apolar. Entretanto, se a ligação ocorre entre átomos de elementos diferentes, eu devo lembrar que a eletronegatividade desses átomos é diferente. Nesse caso, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Significa que ele atrai mais para si o par de elétrons da ligação. Portanto, ocorre a formação de um polo. Se o cloro é mais eletronegativo, esse será o polo negativo da molécula, enquanto esse aqui é a letrinha sigma, será um polo positivo. Portanto, essa é uma ligação polar e a molécula também é polar. Isso para o caso de 2 átomos. Quando tem-se 3 átomos, por exemplo, pode ocorrer de modo diferente a depender do composto. Então, vou exemplificar aqui com CO2. Opa, perdão, gente. CO2 é para... CO2 e também para H2O. No caso do CO2, ocorre o seguinte: carbono estabelece 2 ligações duplas com 2 átomos de oxigênio, não tem elétron livre no átomo central, não tem elétron livre aqui. Portanto, a geometria será linear. O ângulo aqui é de 180 graus. E a geometria também é linear. A ligação entre esses 2 átomos, a ligação é polar, porque é estabelecida entre átomos de elementos distintos. No entanto, e se vocês já viram um pouquinho lá da física, e viram resultante, vetores, devem observar o seguinte: o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Atrai para si os pares de elétrons da ligação. Esse átomo de oxigênio, bem comparando com esta ligação aqui, atrai para si os pares de elétrons da ligação. Gente, se para cá a atração é igual para o lado oposto, a do lado oposto, o que vai ocorrer? Vai anular, correto? Então, a gente diz aqui para essa molécula que o momento de polo, letra Mi, é igual a 0. Aqui é diferente de 0. E se o momento de polo é igual a 0, a molécula é apolar, embora a ligação observada individualmente seja polar. Seguindo um pouquinho mais. H2O. No caso do oxigênio, aqui, nesse caso aqui o oxigênio é o átomo central. Essa é a fórmula estrutural. Observe que o oxigênio, depois de estabelecer 2 ligações covalentes com átomos de hidrogênio, ele fica com 2 pares de elétrons livres. E como eu disse anteriormente, de acordo com a teoria de Vésper, os pares de elétrons livres têm uma repulsão maior do que os pares de elétrons ligantes. Então, se a repulsão aqui é maior, dessa nuvem eletrônica, literalmente esses pares de elétrons empurram esses que são ligantes, formando então aqui um ângulo menor
do que o que seria aqui entre essas ligações. Essa geometria é chamada, então, de angular. E se vocês lembram um pouquinho lá da matemática, ou mesmo da física, como eu disse, eu não sei se vocês já viram o cálculo de resultantes, a resultante aqui está para cá. No caso, o contrário, né? Porque o oxigênio é mais eletronegativo. Que eu me referi ao modo como é calculado normalmente a resultante, mas no caso no sentido para o oxigênio. Visto então que o oxigênio é o mais eletronegativo. Então a geometria é angular e a molécula polar. Para a molécula de amônia, NH3. O nitrogênio é o átomo central e ainda terá um par de elétrons livres depois de terem sido estabelecidas as 3 ligações covalentes simples. Se tem par de elétrons livres, eu já posso afirmar que a molécula é polar. E nesse caso, a geometria é piramidal. E aí, para isso ficar melhor, para vocês observarem melhor, tem aqui um modelinho molecular. Essa bolinha verde representa o nitrogênio e essas bolinhas brancas os átomos de hidrogênio. E é chamado de piramidal porque espacialmente é assim que essa molécula fica. É interessante, gente, vocês terem essa noção de que a molécula não fica chapada, não é algo feito num plano. É o caso de a gente pensar realmente tridimensionalmente, pelo menos. Então, essa aqui é a representação para a molécula de amônia, vou colocar aqui no fundinho mais escuro, da molécula de NH3. Essa pecinha aqui representa o par de elétrons livres e essa geometria que ela apresenta, então. Entendido por que piramidal? Espero que sim. Dúvidas lá no grupo do WhatsApp, tá bom? E a molécula de gás metano, CH4. Carbono é o átomo central. Ao estabelecer 4 ligações, não restam par de elétrons livres. Vocês comumente verão essa representação, onde a linha mais escura representa, olhando aqui, olha, é isso aqui, seria isso aqui. O hidrogênio para cima, a ligação para frente, é essa mais cheinha, e a pontilhada, o átomo cuja ligação está para trás. Então, observem que forma-se, se eu ligar cada bolinha que representa o átomo de hidrogênio, a gente terá formado um tetraedro. Por isso, então, essa geometria é chamada de tetraédrica. Como os 4 ligantes são idênticos, são 4 átomos de hidrogênio, ao calcular a resultante para esse caso, será igual a 0. E, portanto, este composto é apolar. Esta molécula é apolar, melhor dizendo, tá? Mas se eu pegar um átomo desse de hidrogênio e substituir por um átomo de um outro elemento,
Vou supor que, vamos dizer que essa bolinha verde agora representa um átomo de cloro, por exemplo. A geometria permanece a mesma, no entanto, como o átomo de cloro, o elemento cloro, é mais eletronegativo do que os demais, agora esta molécula será polar, não mais apolar, tá? Então, não é só a geometria que vai designar a polaridade ou apolaridade, mas os ligantes desse composto. Prosseguindo ainda, existem outros casos de geometria molecular, como a bipirâmide trigonal, que ocorre, por exemplo, no composto PCl5, está no slide de vocês. A octaédrica, que ocorre no caso do composto SF6, que eu não vou desenhar aqui e não tem como representar com o meu modelinho, tá? Porque o meu modelinho não permite exemplificar os casos em que ocorrem expansão dos orbitais. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que é essa expansão dos orbitais. Como eu